se o caipira gosta de prosa, você proseia sozinho? O caipira, na verdade, dá bom dia até pra parede, rapaz. Eu lembro do meu pai nasceu em 1919. Um detalhe que poucas pessoas sabem, meu avô, pai do meu pai, era português, nascido em Vila Nova de Gaia. Minhas tias, irmãs do meu pai, são brancas. Ele é vindo de lá? Vindo de lá. Meu avô, pai do meu pai, é vindo de lá. E a mãe do meu pai é cabocla, né? Também foi chamada de bugre. Pele mais escura e cabelo liso. Do lado da minha mãe, todos negros. Percebe? É esses encontros. Meu pai nasceu em 1919. Ele falava muito disso, de um jeito tão muito simples. Ele falava, não, como? Ele falava que ele ia num curador, não chama nem benzedor, era um curador que pegava no pulso da gente, ali ele já sabia o que você tinha. Cresci vendo isso, né? Benzimento, não sei o que tal, tanto vindo da origem europeia quanto vindo da origem africana como da indígena. Qual é de quem? Cara, é tudo de todos nós. Você vai ter benzedores que vão ser mais ligados à Umbanda, outros mais ligados ao catolicismo, outros hoje que atualizam isso com a Bíblia, porque é a presença do evangélico, mas tá benzendo do mesmo jeito, a ideia é o benzer. A ideia é curar a alma, é curar o espírito e o corpo. Não é cuidado pelo outro? Não é cuidado pelo outro? E a prosa, né? Todos eles gostaram de prosear. Bom, vamos lá. Olha, esse modo de ser que a gente reconhece aqui como caipira e já é um conceito, já é algo dado, estudado, ele tem assim uma localização, que a gente falou sobre ela. Mas o modo, a maneira, ela é encontrada no mundo inteiro, né? Esse sujeito que tem essa proximidade com o campo, então no Brasil, quando a gente olha lá para o sertanejo do Nordeste, o gaúcho dos Pampas, é uma coisa, ele também é sujeito próximo da natureza, que depende da natureza e que reconhece a dependência que o humano tem da natureza. Portanto, ele tem a sacada de cuidar. Porque se eu não cuidar, eu não vou ter mais. Vai se extinguir. Então ele tem essa sacada. Então esse sujeito ele vai aparecer em diferentes lugares. A música cubana, por exemplo, eles falam da guajira. Já ouviu falar da guajira? A guajira é uma música caipira, é uma música campesina. O ritmo da guajira é um ritmo campesino. É como se fosse aqui a nossa moda de viola. Lá eles tocam muito no violão chamado tres ou quatro. El quatro ou el tres, né? Que eles tocam essa música que tem uma cadência. Tem uma personalidade muito grande pela questão, sim. Né? Lá, muitas coisas. Exatamente. Mas no mundo inteiro você vai encontrar essa figura. O próprio cowboy americano, né? Bom, a gente pensar então esse sujeito caipira, não dá para a gente definir quando surge efetivamente, midiaticamente dizendo, né, a primeira ideia do caipira. A gente pode dizer que emblematicamente, numa disposição maior, a gente vai ter um contato muito grande de uma das formas dessa apresentação através da obra de Monteiro Lobato, onde apresenta ali a figura do Jeca Tatu, que hoje é algo muito discutido, sem desmerecer aqui o escritor com a sua capacidade de redação que ele tinha, e até mesmo de olhar para coisas do Brasil, mas como olhava, como interpretava e como narrava, isso hoje é discutido, por conta da sua proximidade com o pensamento eugenista e a própria forma como, especificamente olhando para o caipira na construção do personagem Jeca Tatu, como ele é colocado. Um ser que parece ser atrasado, um ser que é destituído de uma capacidade, né, maior de pensar uma possibilidade de progresso, naquilo que se entendia como progresso. Então, ali há um deslocamento, né, de narrativa que foge ao que as pessoas do campo, essas pessoas do mato, tinham sobre si mesmas. É uma narrativa colocada, aplicada, a partir de um lugar de interesse, né? Então, como que esse sujeito... Essa narrativa
em muitos momentos, ela desconstruiu um lugar de valor do caipira, né? Ao mesmo tempo que valorizava lá a fazenda, né, o sítio do Pica-Pau Amarelo, mas o caipira, aquele sujeito mesmo, simples ou não, ligado ao campo, ele vai aparecendo numa narrativa supostamente de uma certa inferioridade. Né? Então essa ideia ela permaneceu por muito tempo. Então tinha muita gente, às vezes, em alguns momentos da história, que mesmo sendo do interior, não queria ser caipira. Quando ia para a cidade, pô, mas é caipira mesmo, né? Poxa, não sabe pegar ônibus, não sabe o que é metrô. Como sinônimo de atraso. Esse processo ele vai sendo desconstruído, mas há muito tempo que ele é desconstruído. Eu gosto muito da obra do Mazzaropi. Mazzaropi foi genial fazer isso e levar isso para o cinema. Então ele põe lá um sujeito simples, né, que gosta do mato, que gosta das coisas simples, que não busca o luxo, mas de uma inteligência absurda. Uma capacidade de entender as coisas, de olhar para a natureza, olhar para as pessoas e responder aquilo tudo de uma maneira genial. Então basta olhar os filmes do Mazzaropi. Então você vai pegar lá o Jeca e seu filho preto, ele está falando do negro, caipira. Você vai falar quando ele vem para a cidade, o corintiano. Tem muitos filmes dele que mostram essa relação campo-cidade, mostra essa relação pessoa a partir de origem. E que ele mostra o caipira como esse sujeito, olha, é o sujeito que vai em qualquer lugar, meu amigo. É o sujeito que dialoga com qualquer um e não perde aquilo que ele carrega. Ele agrega com esses outros elementos culturais, mas ele não perde aquilo que ele já traz. Então, isso é muito bonito. Quando a gente olha para o campo da escrita, o próprio Cornélio Pires, quando apresenta, né, esse sujeito, você vai olhar hoje coisas mais recentes do Ivan Vilela, né, que é um pesquisador, violeiro, professor da Unicamp. Então, ele traz o violeiro lá, né, que está no mato, que está tocando a sua viola lá, e ele leva a viola para a academia também. Ele leva a viola para a sinfônica. Então, continua o diálogo. Permanece esse amplo diálogo. O professor Alberto Iqueda, um professor da Unesp, que escreve muito sobre esse sujeito caipira. Então a gente tem muitas construções hoje para entender isso. E aí, um fenômeno, né, que a gente tem mais recente na música, que não é só a música, mas também é o jeito de se vestir, que carrega no jeito de falar, né, que é essa questão da música sertaneja. Que não deixa de ser um desdobramento também dessa cultura que a pessoa leva para um outro status, para um outro local, que é o show business, né? da musicalidade. Né? Não deixa de ser isso. Mas pensar, o caipira não é também só essa narrativa. Ela é uma narrativa possível. E tomar muito cuidado, né, nessa relação de pensar o caipira relacionado apenas a algo que economicamente, no sentido monetário, esteja pensada no grande latifúndio e num agronegócio que se perde do cuidado e da contemplação da natureza, que explora o meio. Então, é a gente pensar a agropecuária, a agricultura brasileira, que projeta também o financiamento para esse músico do sertanejo como um negócio que permite a integração ainda do cuidado, do acolhimento, da hospitalidade e da preservação do meio ambiente. Eu acho que essa é a grande sacada. Então, é muito legal ter todos esses expoentes dizendo, fazendo sua musicalidade, mas não perdendo esse lugar do campo e do sujeito simples do campo. E que ele pode ser um grande contribuidor a fomentar esse campo, seja para o pequeno produtor, para o médio produtor e não apenas para o grande produtor. Seja para aquele que está tocando viola ali, sim, né? Lá no quintal da sua casa, na cidade, mas que tem sua violinha pendurada. Valorizar esse sujeito como musicalidade, como modus operandi de algo que toca o sentimento de pessoas que guardaram esses afetos e chegaram na cidade. Então, não é apenas o sertanejo de grande escala.
é a música caipira, dessas autenticidades, desse lugar simples, desse lugar singelo, que é isso que o Mazzaropi mostrou muito bem. Porque quando se preserva isso, se preserva esse modo de existir. Você usou até legal a expressão uma filosofia do ser caipira. Talvez seja isso mesmo, né? Esse modo de entender, de lidar com o mundo, de lidar com a vida, de lidar com as pessoas, que preserva cuidados, né? Que mantém isso. Então essas relações, quando elas são bem equilibradas, lugar para todo mundo, vida plena para todo mundo, né? E é isso que a gente está cada vez mais atento. Então, agrotóxico em demasia mata a natureza, né? Então, é pensar isso.